Boa noite, galera que tá entrando aí. Vamos com tudo, viu? Hoje vai ser especial, hoje vai ser diferente. Muito obrigado aí pela presença de todos. Hoje vai ser muito bacana. Preparei um negócio aqui, umas coisas diferentes. Deixa eu só botar aqui rapidinho, tá? Rapidão. Já já eu chamo o Felipe. Vamos. Espera aí um minuto. Aí, fixar comentário. Beleza, galera. Então é o seguinte, hoje vamos fazer uma coisa bem legal. Vamos conhecer um pouquinho aí de Luiz Felipe Pimenta Alves, amigo e irmão aqui do peito, mas um grande cavaleiro aí do Brasil, do mundo. E já já ele entra aqui com a gente. E vai ser muito especial hoje. Preparei umas coisas bem diferentes. Vai ser muito legal. Estão me escutando bem? Estão me ouvindo bem? Estão me vendo bem? Respondo aí para eu saber. Não sei se o Luiz Felipe já entrou aí. Ó, a Karine já tá aí, a irmã dele. Frederico Matos, uma honra tê-lo aqui, viu? Vamos aguardar aqui o Luiz Felipe aparecer, porque eu vou chamar ele aqui no ao vivo. Luiz Felipe, quando tiver aí, me dá um oi aí que eu te chamo, tá bom? Tá lindo, né, Dedé? Falta só o Luiz Felipe entrar. Aí, tá aí, né? Espera aí que eu vou te chamar, Luiz. Aí. Tá conectando, galera. Vamos esperar ele. Bora, Luiz Felipe! E aí? Beleza, meu amigo? Tudo bem? Tá boa a imagem aí? Tá ótima a imagem. E o som tá bom, arrumou o cabelo, tá top, viu? Tá bom, tá bom. Tá lindo. Felipão, antes de a gente começar, a gente sempre dá algumas recomendações, algumas explicações aqui. Inicialmente eu peço a todo mundo que aperte aí na setinha embaixo. Se cada um mandar para 2, 3 pessoas, imagine a quantidade de pessoas que a gente agrega. Então aperte aí na setinha embaixo, mande para 2 ou 3 pessoas, não tem problema, não sai da live por causa disso. Vocês ficam aqui, só envia para a galera. Peço a todos também que a gente vai ter 2 etapas, né, na live. A primeira etapa durante 1 hora, aí depois a gente para, encerra e começa uma nova etapa. Agradecer a todo mundo que divulgou, CBH, ao João Marcum, ao Betinho, a equipe Luiz Felipe Pimenta, a Associação Brasileira dos Cavalos BH, todo mundo, montando um sonho. Se eu ficar falando aqui, eu vou esquecer de alguém, já devo ter esquecido, mas agradecer a todos que divulgaram, beleza? Agradecer também a galera que mandou as perguntas. Foram mais, Luiz Felipe, só para você saber, mais de 40, 50 perguntas, eu não sei o exato, mas foram muitas perguntas. Principalmente Rogério Saito, que mandou 15 perguntas, e Rose Vasconcelos, que mandou 12 perguntas. Então, agradecer pelas perguntas, porque vai ser muito legal, que a gente vai debater um pouquinho de cada coisa. Inicialmente, eu queria apresentar a vocês Luiz Felipe Pimenta Alves, para quem não conhece, cavaleiro top aí do Brasil, os top 10 do Brasil, finalista da Copa do Mundo 2019. Passo a palavra para você, Luiz Felipe, para a gente abrir essa live, para que todo mundo te conheça, as coisas básicas, né? Que aí a gente vai, aos pouquinhos, destrinchando sua vida toda aqui durante a live. Pois é, eu sou o Luiz Felipe, né? Eu acho que a maioria aí deve me conhecer. Eu monto há mais ou menos uns 30 anos, né? Hoje estou morando em Brasília, já há muitos anos eu moro aqui. E espero passar um pouquinho aí da minha experiência, as minhas convicções, o que eu acredito no esporte, e que seja uma live muito produtiva, né? E agradecer pelo convite do meu amigo e irmão Yuri, essa iniciativa de vocês, você, João, Betinho, enfim, todas as pessoas que estão fazendo essas lives aí, tá sendo muito produtivo para todo mundo, construtivo, aprendizado, conteúdo ótimo, e só tá ajudando a todos nós aí a evoluir cada vez mais no esporte. Perfeito, Luiz Felipe. Vamos iniciar a live com a seguinte pergunta. Como é que iniciou sua relação com os cavalos? Não só com o hipismo, mas foi já diretamente no hipismo? Você tinha outra relação antes? Conte um pouquinho do início da história aí com os cavalos. Eu comecei a montar com 6 anos de idade, 5 para 6 anos de idade. O meu avô tinha fazenda, então eu novinho ali, eu já
gostava de cavalo, desde recém-nascido eu ia para a fazenda com os meus pais. E eu sou mineiro, apesar de morar em Brasília, a minha vida toda eu sou nascido em Minas Gerais, Montes Claros, então eu sempre gostei muito de cavalo e tudo. Aí meu pai me levou um dia na escolinha da hípica para conhecer, né? Até o meu tio que indicou na época, meu tio, minha mãe ali, os dois, procuraram e aí eu comecei a montar na escolinha e nunca mais parei. Ah, legal. E você, então, começou com 6 anos, mais ou menos, né, na escola aí, pelo que você falou, e é na escola de Brasília, na hípica que você monta hoje? Eu comecei na hípica de Brasília, na Sociedade Hípica de Brasília mesmo. Eu moro aqui desde pequeno. E depois eu montei um pouquinho na hípica do parque também, mas aí depois, logo depois eu voltei para a hípica e segui. E aí você seguiu com as categorias de base. Você chegou a saltar mini-mirim, infantil na época, né, que é o pré-mirim, essas categorias ou não? Como foi aí seu início? Não, na minha época não tinha essas categorias intermediárias, pré-mirim, pré-júnior, né? Depois veio o juvenil, né, que era o antigo, que era o pré-júnior, era o antigo juvenil, mas eu não, na minha época não tinha. Então, eu só tenho a categoria de mini mirim, mirim, júnior, young rider e depois eu fui para a categoria sênior, né? Eu saí da escolinha ali mais ou menos com 9 anos de idade e tudo. Meu primeiro brasileiro de mini mirim foi com 9 anos de idade. E tem algum cavalo assim que marcou essa época sua, dessas categorias de base? Eu acho que cada fase da nossa vida tem um cavalo importante, né? Eu lembro bem na minha época de Minimirim, tinha um cavalo, o meu primeiro cavalo assim bacana que foi minha primeira viagem, que fui para Curitiba. Eu soltei um brasileiro de Minimirim em Curitiba, chamava First Life, era um cavalo da criação do Aras, antigo Aras Pioneiro. Não sei, muitos sabem qual é o Aras, né? O antigo Aras Pioneiro. Depois eu tive uma égua anglo-árabe na categoria de Mirim. Antigamente era muito usado anglo-árabe, quarto de milha, outras raças aí no nosso esporte, que foi uma égua que me levou para o meu primeiro sul-americano de Mirim, que me deu alguns campeonatos importantes aí, tudo. Enfim, aí depois veio a categoria júnior, que eu já tive outros cavalos, né? Foram 4 anos de júnior, cada ano com um cavalo diferente e depois Young Rider, né? No Júnior eu tive Miss Manege, Príncipe Belga, que era da antiga equipe Águia, além de Fantasy, enfim, teve bastante cavalo aí que eu tive a oportunidade de montar nas categorias de base. Beleza. Outra coisa, Felipe, que eu anotei aqui, porque foram várias perguntas sobre o seu início da carreira. Muita gente quer saber como é que os grandes cavaleiros iniciaram, né? Porque eles meio que se inspiram para tentar fazer, vamos dizer assim, a mesma carreira ou inspirar a carreira a isso. O que a gente viu nessas perguntas é que o que é que fez você sair assim do Young Riders e dizer assim, não, eu vou ser profissional. Como foi essa decisão na sua vida? Cara, ó, eu sempre fui muito convicto do que eu queria. Eu sempre amei os cavalos, amava o esporte. Eu amo esporte no geral, né? Assisto vários esportes, tênis, vários. Então, e eu me identifiquei muito com o hipismo desde novo. Então, ali desde os 14, 15 anos, eu já queria me profissionalizar, né? Eu lembro até hoje, não esqueço até hoje uma vez, meu pai me levando para ir, porque eu tinha mais ou menos essa idade. E aí ele falou, filho, é isso mesmo que você quer da sua vida? Eu falei assim, sim, pai, é o que eu amo, é o que eu quero, e eu venho aqui, é o que me faz feliz, eu faço com prazer, então é o que eu vou seguir. Desde novinho eu já falava isso para ele, entendeu? E ele sempre me apoiou, meu pai, minha mãe sempre me apoiaram, mas eu me profissionalizei mesmo ali com 17 anos, onde eu comecei realmente a dar aula, a levar o negócio mais a sério, vamos dizer assim. Mas mesmo desde 14, 15 anos, eu sempre estava junto com meus professores em cada momento, ajudando-me, né, em que eu pudesse fazer, montar. É o que eles falam, rato de cavalo, né, aqui na época, que, enfim, que tivesse para montar, eu montava, sempre, enfim. Cavalo de escolinha para mim estava ótimo. Tendo cavalo estava tudo certo, né? Eu queria aprender e seguir em frente. E aí, quando você se profissionalizou aí na Hípica de Brasília, e qual foi sua carreira
né, na profissão, você sempre esteve em Brasília ou você passou por outros lugares e hoje reside em Brasília? Como é a sua carreira aí no hipismo? 80, 90% da minha carreira foi aqui. Eu comecei aqui, hoje estou aqui, eu fiquei um período fora, fiquei quase 3 anos em Salvador. Foi ali, eu tinha acho que 21 anos, mais ou menos, quando eu fui para lá. Eu tive uma oportunidade lá e fiz grandes amigos, enfim, e nada na vida é por acaso, né? E pessoas que eu conheci em Salvador me trouxeram coisas muito importantes hoje em dia, me trazem coisas importantes. Tenho muito cliente de lá, muitos parceiros de lá. A própria égua que eu soltei a Copa do Mundo é do Daniel Andrade, que eu conheci o Daniel Andrade lá, enfim. Foi um período muito, muito legal, onde eu amadureci muito, onde eu tive uma experiência muito boa. Primeira vez que eu saí de casa, morei sozinho, né? Então, fora de Brasília mesmo, morando um tempo longo assim, foi em Salvador. E com 17 anos, quando você se profissionalizou, teve algum cavalo que te impulsionou na carreira? Se você lembra, assim, que recorda que nessa época ele foi muito importante para você ganhar clientes, você ganhar provas? É, acho que o cavalo que talvez me tenha projetado em nível nacional foi a Amandinha, né? Uma égua, quando eu tinha ali 17, 18 anos, era uma égua da antiga equipe Águia, que era um pouco desacreditada ali. Eu tive oportunidade de montar. O Geraldinho, né, me cedeu ela na época. E foi a égua onde eu fui campeão brasileiro de sênior, vice-campeão brasileiro de Young Rider, campeão brasileiro de sênior por equipe. Ganhei várias provas nacionais, Copa Ouro, enfim, várias provas nacionais aí, que eu acho que ela foi uma égua que realmente me levou no cenário nacional e foi muito importante para minha carreira. Felipe, conte para a Ah, gente. Pode falar. perdão, não posso esquecer da Scarpa, né? Também foi uma égua muito importante, onde eu não posso esquecer. Ela é uma égua também que eu tive a oportunidade de participar do Mundial de Cavalos Novos, em Lanac, na época. Ganhei os primeiros grandes prêmios meu, ganhei com ela também, né? O City Chuin aí. Também foi uma égua muito importante. Acho que essas duas éguas foram importantes aí, né? Nessa minha fase. E nessa sua fase aí de antes de profissionalizar, voltando um pouco, quem foram seus professores assim que marcaram, que te fizeram um cavaleiro, que, né, da base, para você se tornar profissional? Quem foram seus professores nessa época? Ali no Mini Mirim, né? Eu tive alguns professores na escola, né? Que foram ali bem no início mesmo, mas o meu primeiro professor ali no Mini Mirim foi o Ferreira, que, enfim, Ferreira foi um cara na minha vida ímpar que eu só tenho a agradecer, né? Que o Deus o tenha, foi um cara espetacular, eu acho que é unânime, uma pessoa incrível, pai de um irmão meu, que é o Matheus, do Dedé, que todo mundo sabe quem é, que é um cara incrível também. Então, eu montei com o Ferreira uns 5, 6 anos, até mais ou menos o meu início do júnior ali. Depois, eu tive a oportunidade de montar com o Joca, que foi um cara, eu acho que todo mundo sabe quem é, né? Que ele é um atleta paralímpico, né? E foi um cara que me ensinou muito, assim, sobre a vida, principalmente, sobre não desistir, lutar. Ele é um cara que a história de vida dele é incrível. Então, foi um cara que me ensinou muito, me agregou muito, tanto esportivamente como minha parte pessoal, e que eu tenho muita gratidão por ele, realmente. Foi um cara muito especial na minha vida, me ensinou muitas coisas. Eu tive a oportunidade também de montar com o Geraldinho, né? Na época ele era profissional, um grande amigo, um grande ser humano, um cara que foi muito importante para mim também, que me deu muita oportunidade. O Vitor Alves Teixeira também deu muita assessoria para gente, para mim, eu tenho muita gratidão a ele, né? Então, nas categorias de base, foram essas pessoas que eu montei. Perfeito, Felipe. Algum momento da sua carreira, você me falou que foi para Salvador, depois voltou para Brasília. Algum momento da sua carreira você pensou em ir para o polo central do hipismo brasileiro, que é São Paulo, ou nunca passou na sua cabeça, ou porque as oportunidades vieram em Salvador e em Brasília? Eu já passou sim, eu já tive oportunidades eu
o problema, o que que aconteceu na minha carreira? Na minha idade, ali, 18, 19 anos, eu tive muita oportunidade com a equipe Águia. Eu era um investidor que tinha aqui em Brasília e eu tive bons cavalos na época, então isso me fez ficar aqui, né? Eu pude saltar concursos importantes, ganhar experiência e tudo isso foi passando, eu acabei me profissionalizando, né? Tendo alunos e eu fui me prendendo um pouco a Brasília, né? Certo. E então acabei que eu não fui para São Paulo ou algum outro lugar por causa disso. Mas eu pensei principalmente em ir para a Europa, né? E passar uma experiência lá, um momento lá. Então, isso é uma das coisas que talvez, se eu tivesse oportunidade na época, eu iria, entendeu? Acho que talvez tenha me faltado essa experiência aí, né, de ir à Europa. Mas eu acho que a minha escolha também não me arrependo. Me trouxe muitas coisas positivas e tudo. E o nosso esporte, ele é um esporte que ele nos permite praticá-lo até mais velho, né? Então, eu acho que tem bons projetos, boas coisas aí para o futuro e quem sabe coisas grandes aí virão. E você tem o projeto de ir para a Europa, morar, montar lá? É um sonho na sua vida ou você não pensa nisso? Desculpa, o Cabral tá falando aí, o Cabral também foi um cara ali que não posso esquecer, né? Porra, Cabral, Na, esqueceu de você? na escolinha lá, ele também, eu montei na escola com ele um pouquinho. Inclusive, ele que foi, me deu o apelido, né? Né, Cabral? Mas também teve ele aí na minha carreira. É um cara incrível. E, enfim, e voltando, me perdi aqui Sobre o sonho, se você tem esse Sim, sonho de morar na Europa. cara, eu tenho projetos pro futuro de ter alguma coisa na Europa, sim. São coisas que eu tô trabalhando, que eu tô buscando eu não sei se morar na Europa, mas ter alguma estrutura na Europa, cavalo e, se possível, quem sabe morar lá, pode ser, passar uma temporada lá. O futuro a Deus pertence, né? Mas é uma coisa que eu almejo, que eu busco, que eu tenho muito forte na minha vida hoje em dia, né? Então, nos próximos anos aí, eu tenho essa vontade, eu tenho essa meta. Perfeito. Felipe, tem muita gente aqui que está assistindo essa live que às vezes pensa que o esporte pode se tornar profissão, igual se tornou para mim, se tornou para você. Quais foram as principais dificuldades assim que você enfrentou no início da sua carreira como profissional? Cara, esse nosso esporte, assim, vamos falar bem, vamos ser muito claro, né? Para quem não tem dinheiro, ele é muito mais difícil, né? E o meu pai sempre fez de tudo por mim, dentro das condições dele, né? Mas eu sempre tive que batalhar muito para conquistar os meus sonhos. Meu pai sempre deixou muito claro, minha família ali, dentro da realidade deles, eles iam fazer o que fosse possível, mas muitas coisas para eu conquistar, eu realmente tive que suar, que ir atrás, bater cabeça, ter paciência, porque eu acho que não só no esporte, como tudo na vida, as coisas não acontecem quando a gente quer. As coisas acontecem quando tem que acontecer, mas para acontecer a gente tem que construir. Eu acho que tudo é construção, é tempo, é maturação. Então, tudo na minha vida foi dessa forma. As oportunidades foram acontecendo. Eu acho que nada é por acaso. Eu acho que as oportunidades vêm porque você vai atrás delas, né? Então, as oportunidades da minha vida foram acontecendo. Eu não acho que foi sorte. Eu acho que foi mérito meu também, pelas dedicações, por abrir mão de muitas coisas, entendeu? Na minha vida, desde novo, abrir mão de muitas coisas, enfim, muitas vezes, o nosso esporte, você sabe, a gente às vezes não tem final de semana, não tem, enfim, às vezes seus amigos viajam e fazem várias coisas, você não pode, ou porque você tem que se dedicar àquilo ali, que é o que você quer na sua vida, um atleta de alto nível, qualquer esporte realmente tem que abrir mão. Então, eu acho que a maior dificuldade, eu acho que é realmente isso, é você ter paciência, saber que as coisas não acontecem quando você quer, é no tempo que tem que ser, e, e, e eu tive essa resposta, que as coisas realmente aconteceram e têm acontecido na minha vida, e espero que aconteça mais, né? Tem pessoas que têm a sorte de acontecer mais rápido e hoje outras as coisas acontecem num tempo maior, né? Mas o importante é acreditar e não desistir. Perfeito, Felipe. Felipe, eu sempre penso também que eu acho que ter muito dinheiro no esporte é mais fácil, o caminho é mais fácil, mas são poucos profissionais que tinham dinheiro no início da sua carreira e viraram profissionais. Eu acho que
essa batalha que a gente tem de querer subir, de querer alcançar grandes cavalos, grandes provas, sem ter o dinheiro necessário para isso, fez com que a gente batalhasse mais e decidisse que isso seria a nossa profissão. Você concorda com isso ou não? Cara, isso eu acho que é muito individual, tá? Eu acho que existem profissionais que batalharam, que não tiveram as coisas fáceis e tiveram êxito no esporte, né? E chegaram longe. Talvez o valor seja diferente, porque você sua mais para conquistar as coisas, você talvez dê um valor maior a isso, não sei, pode ser que eu esteja errado. Mas eu não sei se só o profissional que não teve dinheiro, ou que não teve as facilidades que o outro profissional que teve, chegou lá, entendeu? Eu não sei, posso estar falando besteira, mas um grande profissional, até você vai fazer live com ele essa semana, o Doda, um cavaleiro incrível aí, uma super história no hipismo. E ele é um cara que teve as condições dele, o pai ajudou bastante, investiu na carreira dele, e ele chegou onde chegou, por mérito dele, ele também teve que abrir mão de muitas coisas. Não é porque você tem dinheiro que você não vai abrir mão. Ele abriu mão de muitas coisas para chegar onde ele chegou, com certeza. E ele é um cara que teve oportunidades, teve os bons cavalos, o pai apoiou ele, e que bom, que bom. O caminho não tem que ser mais difícil, tem que ser difícil, na minha opinião, para todo mundo. Eu acho que é você que traça o seu caminho, independente de dinheiro ou não. Perfeito. Só para lembrar a todos que estão assistindo aqui, amanhã às 8 horas da noite a gente vai ter uma live com Doda Miranda, né? Todos conhecem, então, um cavaleiro renomado demais no mundo. Amanhã às 8 horas da noite. E eu peço a vocês, mais uma vez, que apertem na setinha aí embaixo e mandem para 2 ou 3 pessoas, que isso faz agregar e aumentar aqui a audiência da live, porque esse conteúdo que o Felipe está passando e vai passar é uma coisa marcante na história do hipismo nacional, que são essas lives que estão acontecendo. Então, peço que vocês divulguem aí para que a gente aumente o número de espectadores aí. Bigorna, você fez uma pergunta aí sobre qual cavalo que ele gostaria de montar. As perguntas serão feitas na segunda parte da entrevista, na interrogação que tem aí embaixo, tá bom? Então, eu vou terminar todas as perguntas e depois a gente vai entrar nas perguntas do público que estiver assistindo. Mas essa primeira parte é só as perguntas selecionadas que mandaram antes através do Instagram. Felipe, a gente sabe que os bastidores são muito importantes, né, no dia a dia, nas provas. E os bastidores, eu falo os tratadores, os meninos que montam com você. Eu queria saber, assim, como é a sua relação, vamos falar agora dos tratadores, como é a sua relação com os tratadores? Como é que você lida com eles no dia a dia, nas provas? Qual a confiança? Me fale um pouco dessa relação que é muito bonita de ser falada. Não, na verdade é uma equipe, né? Tratador, veterinário, proprietário, as pessoas que trabalham com a gente. No meu caso, tem os dois João Vitor, né? O João Vitor daqui de Brasília e o João Vitor do Ceará. Então, são dois meninos incríveis, super trabalhadores, dedicados. Eu tenho certeza que eles vão ser grandes profissionais aí. Os tratadores, eu tenho uma equipe ali que cuidam. É porque, como eu dou aula, tem tratadores dos alunos e tudo, mas tem 2, 3 tratadores que cuidam mais dos meus cavalos, né? De concurso, que no caso é o Maílson, o Daniel e o Branco. Então, ali eles são uma equipe ali que estão sempre do meu lado, me apoiando, enfim. São pessoas incríveis e eles que lidam com os cavalos no dia a dia estão realmente muito com os cavalos, né? Porque eles passam ração, rasqueiam, botam no andador, piquete, a gente monta. Eu tenho uma relação também com os cavalos, eu sou um cara muito ligado aos cavalos, eu sou um profissional que eu tenho esse carinho, eu gosto de estar perto do cavalo, mas os tratadores estão muito mais perto do que a gente, com certeza, né? Ô, Felipe. Então, Certo, pode continuar. não, então a minha equipe são esses 3 tratadores, os dois, o João que trabalham comigo, né? E o veterinário, no caso, é o Carrara aqui em Brasília, e quem me acompanha fora é o Rogerinho, a equipe dele. O Rogerinho é difícil, né? Porque o homem está sempre na Europa, Estados Unidos, mas a Pri, que trabalha na equipe dele, é uma pessoa incrível. O Lucas também me dá uma super assistência aí quando eu estou nos concursos. Beleza, então, ó, falando sobre esse tema, né, Felipe, eu preparei um videozinho aqui de uma pessoa que queria falar um pouco sobre a sua relação com os tratadores. Vou mostrar aqui para todo mundo, espero que o áudio esteja bom aí, para que todos vejam isso aqui. Peraí, rapidão.
Peraí. Ah, Calma aí, deixa eu parar a música. meu Deus. Calma aí, vamos lá, voltar aqui. Agora. Olá, pessoal. Eu sou o Maílson, tratador da equipe Luiz Felipe Pimenta. Esse cara é incrível. Parceiro, amigo, patrão. Quero falar um pouco da nossa equipe até as competições. A nossa equipe dedicada e unida. Véspera das nossas competições é de planejamento, dedicação e foco. No dia das competições, o Felipe é um cara tranquilo, calmo e concentrado. A gente se conversa muito entre si, chega a trocar opiniões. Isso me passa uma certa tranquilidade e confiança. Obrigado. É isso aí, Filipão. Esse foi um recado aí que a gente preparou, uma Mailson. surpresa. É um cara muito importante, eu Pô, acho, no seu dia a dia aí, né? Maílson, um cara espetacular, reconhecido aí nacionalmente. nossa, até me emocionei aqui. Não, mas você tá comigo há, puta, quase, quase 15 anos. Não, na verdade, o Maílson já me conhece desde a infância. Antes dele ser meu tratador, ele já me trabalhava na IP, que, enfim, eu tenho uma relação com ele, não é nem de tratador, ele não é meu tratador, ele é meu amigo, meu, enfim, ele faz parte da minha família praticamente, né? E então a gente tem uma relação muito próxima e sem ele aí, a equipe toda, nada seria possível. E existe uma coisa que eu acredito muito, que é energia, né? Você tem energia, empatia química com a pessoa. E eu com ele, com o Daniel, os dois, eu sempre falo, quando os dois estão juntos ali, que eles viajam mais comigo pro concurso, é difícil dar errado, né? Então ali quando as coisas não acontecem, eles estão sempre levantando o alto astral da gente nossa, pô, obrigado mesmo, foi muito legal. Agradecer aí o João Vitor do Ceará, que foi lá. O Maílson tá de férias, mas ele Pô, fez acontecer esse vídeo. Eu pedi a ele e ele, com pô, muita boa vontade, ele foi atrás do Maílson e conseguiu esse vídeo. Muito obrigado, João Vitor. Muito obrigado, Maílson. E muito obrigado a todos os tratadores que estão me assistindo ou que vão assistir ou que não estão assistindo do Brasil. Vocês são os nossos anjos da guarda dos nossos cavalos. A gente deve muito a vocês. Não é dinheiro, não é nada presente, é consideração, reconhecimento e dizer que vocês são uma das partes mais importantes do hipismo e do nosso dia a dia. Parabéns a todos os tratadores, em nome de Maílson aí, agradecer a ele. pô, muito legal. Pô. Felipe, você já falou hoje mais ou menos como é formada a equipe Luiz Felipe Pimenta, que é João Vitor do Ceará, João Vitor de Brasília, né, dois amigos e grandes cavaleiros. E são quantos tratadores? Que trabalham com os meus cavalos, assim, de concurso, os meus potros, o Maílson, o Danielzinho e o Branco, né? Porque hoje eu tenho um time de cavalos ali de concurso, entre potros e cavalo de concurso, eu tenho ali mais ou menos em torno de uns 15 cavalos, 10 a 15 cavalos, né? Tirando os cavalos de aluno, né? Então são esses, né? Não pode esquecer também de falar dos ferradores, né? Ferradores são pessoas importantes, né? Que também, Com ser um bom certeza. ferrador ali, o cavalo não anda, né? Com certeza, veterinário, ferrador, todo mundo, a equipe é grande, mas essa foi uma homenagem aí aos tratadores, né? Porque acho que são peça fundamental, igual aos outros. Mas é isso aí. Filipão, vamos falar agora das suas conquistas, certo? Eu sei que você já teve várias conquistas, graças a Deus. Eu te conheci sendo seu fã, né? Depois virei seu amigo. Eu lembro como hoje que era um orgulho dizer que eu era amigo do Luiz Felipe, né? Então eu já era seu fã antes de virar seu amigo. E eu queria saber assim, qual foi o campeonato mais marcante da sua carreira como profissional aí? Cara, assim, como eu falei, tem momentos, né? Na nossa carreira, assim, eu falar só de um, eu acho até errado, né? Mas falar um marcante aí, porque se você for falar de todos, a gente não vai acabar a live. Você tem que falar um marcante aí. Cara, assim, eu vou falar de dois. Não, vou falar de três, vai. Três dá pra falar. Foi o Campeonato Brasileiro de Sênior que eu ganhei, eu tinha 19 anos, então foi um momento muito especial na minha carreira. Com 19 anos ganhei um Aqui foi Brasileiro aqui, de... né? Foi nessa foto aqui que tá um pouco para cima, mas foi essa foi, foto aí. foi em Brasília com a Amandinha, agora que eu falei, uma puro sangue de 1,59 m eu ganhei.
Então foi muito especial para mim esse campeonato, foi muito marcante. Até me lembro que quando eu ganhei, o Davi estava como armador lá e tudo ajudando, eu desci, abracei ele, joguei o cap pro alto, foi bem legal a história. E o Best Jump, né, que é um grande prêmio muito importante aqui, acho que o grande prêmio, ele e o indoor é o grande prêmio mais tradicional do Brasil. Então eu ganhei o Best Jump, né, foi muito especial, eu ganhei os dois grandes prêmios, na verdade, que teve no Best Jump com ela, foi um momento muito marcante. Foi o último W que teve lá, né, que foi que me levou para a Copa do Mundo, e outro momento marcante foi eu saltar a Copa do Mundo, né? Que foi uma experiência realmente ímpar na minha vida, enfim. Então esses três momentos aí foram muito legais. Show. Já já a gente vai falar sobre a Copa do Mundo. Já já a gente quer saber tudo, Felipe. A gente quer saber do bastidor, do dia, a sensação. A gente quer saber de tudo. Como a gente quer destrinchar essa Copa do Mundo, porque é um momento que poucos irão saltar no mundo, né? Imagina no Brasil, alguém do Brasil, radicado no Brasil e saltar a final da Copa do Mundo, são muito poucos. Eu queria saber também sobre uma conquista do ano passado, de um campeonato que vem dominando aí o hipismo brasileiro, que é o XTC. Queria que você falasse sobre esse campeonato e sobre a sua equipe, que foi campeã em 2019. O XTC é uma iniciativa do DODA, né? Enfim, espetacular para o nosso esporte nacional aqui. Eu acho que é enriquecedora, realmente. Traz uma mídia incrível que a gente precisa, visibilidade, patrocínio, né? E espero que continue por muitos e muitos anos e cresça e evolua, né, cada vez mais. Foi uma experiência muito legal. Minha equipe é composta por eu não vou lembrar porque tem muita gente, mas eu, Stefan, Dedé Moura, Alberto, Êxito, né? E a nossa equipe é uma equipe que eu jogo, é uma equipe muito forte. Na verdade, a gente não ganhou o geral no passado. No geral, a gente foi segundo. Mas nas 7 etapas a gente ganhou 4, uma em terceiro e uma em quinto. Né? Então a gente teve uma etapa que realmente prejudicou a gente não ganhou por causa dessa etapa, né? Que deu tudo errado, vamos dizer assim. Mas a gente jogou 4 das 7 etapas e foi muito legal, foi muito emocionante. E é uma equipe realmente que eu jogo, uma equipe muito forte. O Steph ali com o Silverstone, um cavalo, para mim, dessa prova aí de 1,40 m, 1,45 m, o melhor cavalo do Brasil. E muito legal, Espero que esse ano aí a gente possa ter o êxito que a gente teve ano passado. Felipe, então a equipe que ganhou foi a Artem, foi isso? Artem, acho que é assim. Foi. A equipe do Artemus. Eles foram muito regulares, né? A gente teve um problema ano passado, porque também a primeira etapa eu não participei, eu estava na Copa do Mundo. O Stefan também não participou de uma ou duas, porque ele estava lá na Europa, às vezes ia fazer uma seletiva ali para o Pan-Americano, alguma coisa, então isso prejudicou. Todas as etapas que eu e o Stefan saltamos juntos, a gente ganhou, que foram 4. Então as 4 a gente ganhou, a gente realmente junto, a gente conseguiu fazer a diferença, mas foi ótimo, foi muito bom, foi muito bacana. Então vamos passar agora para um momento assim, acho que o momento mais marcante da sua vida, sem dúvidas, foi o momento que você foi, vamos dizer assim, convocado, que você conquistou a vaga da final da Copa do Mundo, né? Final da Copa do Mundo, não é um brasileiro, não é um sul-americano. A Copa do Mundo está entre todos os melhores ali do mundo. Eu queria saber como foi essa seleção para você chegar até lá. Quais provas você teve que saltar? Resuma aí para a gente entender como é a seleção de uma Copa do Mundo. Tem as seletivas aqui sul-americanas, né? Tem as seletivas na Europa, as seletivas na América, ali nos Estados Unidos. Acho que tem na Ásia também ali. E tem na seletiva sul-americana, né? E às vezes tem algumas alterações. No meu caso foi Curitiba, Porto Alegre, Indoor, o Capricho, tem o Sol de Maio também, e o Internacional do Rio, mas esse ano não teve Internacional do Rio, não era W esse ano. Então geralmente ele mas esse ano não teve. Então eu tive uma regularidade ali muito boa, eu ganhei o W do Best Jump, eu fui segundo
no indoor, no W do indoor. Em Curitiba, se eu não me engano, eu acho que eu fui sétimo. E no El Capricho eu fui terceiro no Grande Prêmio W lá. Então eu ganhei a minha vaga lá na Argentina, né? No Aracel Capricho, lá no CSW deles lá. E foi um momento incrível, né? Porque dentro do nosso objetivo traçado no ano, a gente conseguiu conquistar e deu tudo certo. Perfeito. Ô, Felipe, sobre as viagens, porque Celine saiu do Brasil. Para quem não sabe, Luiz Felipe foi finalista da Copa do Mundo com o GB Celine, com a égua de criação aqui da Bahia, Daniel Andrade. E eles chegaram a esses saltos aí tão longe. Eu queria saber sobre as viagens de Celine para a Argentina e depois para a Europa. Ela se adaptou bem? Como foi a parte veterinária? Quem é que atendia ela na parte veterinária? Para ela se manter em forma até o grande dia, vamos dizer assim. Então, vamos lá. Foi muito difícil esse processo, né? Realmente a gente tem o problema das questões sanitárias aqui no Brasil. Então, isso aí atrapalha muito e atrapalhou muito a minha preparação. Ela teve que ir para a Argentina, né? Fazer o concurso. Depois do concurso teve o Sul-Americano, né? Que eu saltei também. Enfim, lá a gente conseguiu classificar, ganhar vaga até para o Pan-Americano, né? Junto com o PP, com o Zé Roberto e com o Stefan. E aí ela ficou lá. E ela teve que ficar numa quarentena lá. Na verdade, quarentena não é quarentena, né? Ela teve que ficar praticamente 3 meses na Argentina e eu não pude ficar com ela. Eu tive que voltar. Eu fui lá 2 ou 3 vezes para montá-la um pouco e tudo. Ela ficou com meu amigo, com o Gustavo, com o Guga, que hoje voltou para o Brasil. Se eu não me engano, ele voltou para o Brasil. Ele morou na Argentina há muitos anos. Ela ficou nas cocheiras dele lá. Então, ela teve essa troca de clima para a Argentina. Ela ficou lá. De lá, ela chegou na Europa dia 1º de fevereiro, ou seja, 2 meses antes da Copa do Mundo. Então, para uma égua sair do Brasil, uma égua jovem, de 9 anos, realmente foi um período muito curto. A gente sabia dos riscos e tudo. Ainda mais num processo desse, porque o ideal é você fazer uma temporada ali de 6 meses para adaptação. Então, a gente sabia que ia ser muito complicado e teve esse atraso. Era para ela ter chegado lá em janeiro e não chegou. Final de dezembro, início de janeiro. Tá acabando minha... Tá bom. Tá ouvindo? Tá ouvindo. Tá. Continua. Alô? Continua. É porque eu não tô ouvindo. Vê se eu tô ouvindo. Eu não tô ouvindo, Mas eu não tô ouvindo. Mas, tá, beleza. Não, agora dá. Eu falo aqui, eu vou sem Enquanto... Pronto. Tá bom. Aí ela foi para a Europa, então lá teve uma mudança drástica de clima, porque essa época na Europa é extremamente frio, né? Então ela pegou neve, eu peguei, se não me engano, -7, -8. Então, uma égua que veio da Bahia, né? Um calor extremo. Ficou em Brasília, que já é muito quente, seco, foi para a Argentina, e de Argentina foi para a Europa. Então, para se adaptar, porque a gente não tem cultura indoor no Brasil, a gente tem um indoor no Brasil, 2 no ano. Então, ela não tinha essa experiência indoor. Então, troca de clima, adaptação nesse processo de 2 meses, então foi muito complicado realmente. A gente passou por momentos muito difíceis, foi uma experiência realmente incrível, mas foi dolorosa por um lado, né? Mas dentro da nossa realidade, o que a gente podia fazer, eu acho que foi feito, né? E eu fiquei instalado inicialmente nas cocheiras do Filipinho, fui muito bem recebido, muito grato a ele, a família dele, lá me receberam muito bem. Só que depois eles foram para a Espanha, eles foram passar a temporada lá, então eu acabei ficando sozinho ali. Eu fui para as cocheiras do Matheus, do Chuchu, né? E terminei minha preparação lá. Tive a ajuda dele, a ajuda do André também. André Miranda me ajudou bastante, a ajuda do Matheus, que foram essenciais aí para esse processo. E então, assim, a gente decidiu, nossa estratégia foi mais conservadora. Em vez de botar a égua no limite, botar a égua para soltar os grandes concursos, 5 estrelas e tudo, que a gente até tinha convite, a gente decidiu fazer uma estratégia mais conservadora e lá na Europa você aluga os indoors para treinar e tudo. Então a gente tinha que dar um pouco dessa experiência indoor para ela. Então a gente fez muito treino indoor, em picadeiros apertados. Eu cheguei a saltar em Dortmund, saltei em Lier, saltei algumas provas lá. Mas eu não cheguei, a gente decidiu não botar ela na prova de 1,60 m. Na prova forte, a gente decidiu fazer uma estratégia para ela tentar chegar no pico dela na Copa do Mundo, né?
Então, foi um pouco complicado, porque ela mudou o temperamento dela, ela ficou muito mais sangue, né? Então, eu perdi um pouco o ponto dela nesse processo. Então, isso tudo foi um dificultador, né? Para esse processo, para ela chegar na Copa do Mundo no melhor que ela poderia chegar. Por isso que eu falo que a Celine realmente é uma guerreira, uma égua que é de um coração, de um caráter, como poucos cavalos eu tive a oportunidade de montar na minha vida, né? Ela tenho certeza que ela deu o melhor que ela poderia dar, né? Hoje ela tá tendo super bons resultados, né? Com o Rodrigo aí. E, enfim, mas eu acho que o resultado final foi muito bom dentro do que a gente podia fazer. Eu acho que o resultado final foi muito bom. Felipe, eu queria que você contasse para a gente a sensação dessa foto aqui. Vamos imaginar que você está lá agora, você se teletransportou para lá e você voltou no tempo e agora você vai poder falar, depois desse momento vivido. Eu quero que você me diga a sensação dessa foto aí, onde você estava no meio de todos os craques, né? Não dá para ver aqui porque eu estou na sua frente, eu acho, né? Mas você estava aí nessa foto com o troféu aí no meio. Me explica aí a sensação de estar nessa foto. Não, todo mundo que... Eu, pelo menos, sou um cara muito sonhador, né? Eu acho que todas as pessoas devem sonhar em qualquer profissão, esporte, enfim. Então, a gente sonha, né? Isso aí eu realizei um sonho que, pô, tá do lado de Bismaden, Steve Gerda, Martin Fuchs, enfim, vários cavalos, Daniel Deusser, Christian Alman, todos os melhores cavaleiros do mundo, né? Tá, né? Você poder saltar ao lado deles cara, enfim, é inexplicável, né? É só a gratidão mesmo e a oportunidade que eu tive e espero tê-las muitas vezes mais. Felipe, como foi o momento que você iniciou a Copa do Mundo? Porque a Copa do Mundo não é só uma prova, né? Lá naquela prova. São 3 dias ou são 2 dias? Como é que funciona? Você tem uma adaptação ali, uma prova que você pode fazer de schooling, assim, vamos dizer assim. Eu fiz essa prova com ela. Não é uma prova, né? Você só salta ali o obstáculo que você quiser, pode fazer o percursinho todo. Eu fiz alguns obstáculos para o cavalo adaptar. Ela chegou ali uns 4 dias antes dessa prova, uns 4, 5 dias antes dessa... 4 dias, eu acho, antes dessa prova, para adaptar e tudo, ver a questão das cocheiras, tudo. Então, eu montei ela uns 3 dias antes. Eu pude trabalhar um pouquinho dentro da pista que foi a prova, né? E aí teve essa prova e depois tem 2 dias de classificatória para a final da Copa do Mundo, para o último dia, né? Então, tem esses 2 dias. E o primeiro dia é uma prova de cronômetro, o segundo dia é uma prova de desempate, que classificam os 50% melhores para o último dia. E qual a sensação, Felipe, de entrar naquele estádio cheio de gente, parecendo que estava tendo jogo de futebol, né, aqui no Brasil? Qual a sensação quando tocou o sino e disse, agora é a oportunidade que eu sempre sonhei? O que é que passa na cabeça ou não passou nada, estava totalmente focado? Se você teve algum acompanhamento psicológico nesse momento, como foi esse momento aí para você? Eu não tive um acompanhamento psicológico. Minha psicóloga era a Paola, no caso. Mas, cara, eu me considero um cara calmo, vamos dizer assim, né? Mas eu não vou negar. A ansiedade veio, você reconhecer ali no primeiro dia, realmente, eu falei, agora é para valer. A ansiedade veio. Mas eu procurei me manter calmo, focar no meu plano de percurso, né? Eu tentei, mas claro que você tem ansiedade, tem adrenalina ali, mas eu até acho que no primeiro dia eu poderia ter montado um pouco melhor. Acho que talvez a ansiedade me atrapalhou um pouquinho. A égua saltou super bem o primeiro dia, ela estava muito bem realmente, mas falar que você não tem ansiedade, que você não... Não dá, né? Né? Mas eu acho que eu controlei bem. O primeiro dia, eu acho que ela foi melhor que eu nesse sentido. Ela deu o melhor dela, poderia ter montado um pouquinho, mas eu acho que foi bom o primeiro dia. Ela saltou super bem. Pô, estádio é uma coisa incrível, uma atmosfera que não dá para explicar. Eu acho que não sei para quantas mil pessoas é Gotemburgo, não sei, 20, 30 mil pessoas e fechado, enfim, uma energia. E Gotemburgo, Suécia, é um país do cavalo, né?
Gotemburgo é uma coisa incrível. É uma cidade que tem tradição na Copa do Mundo. Então, realmente, as pessoas acompanham. Os cavaleiros são ídolos lá, né? O Rodrigo, acho que teve a oportunidade de ganhar a Copa do Mundo lá uma vez ou duas, não sei. Então, realmente, é impressionante. Eu separei essa foto aqui. Ah, mas ficou cortado, não dá para ver. Mas sobre a equipe, né, que estava lá com você, Rogerinho ali, veterinário, tratador, Daniel, o dono da égua. E O muito legal Tico, essa foto. Danielzinho, o Daniel Andrade, o Chuchu, a Bic, que era a nossa fisioterapeuta lá. O Tico, um super tratador, virou grande amigo meu, um cara incrível, um tratador espetacular. O Rogerinho, enfim. E alguns amigos que foram me ver lá, o Eduardo, que hoje é cliente meu também, a Renatinha, a Paola, o André, tava todo mundo lá. A equipe foi legal demais. Felipe, depois que passou a Copa do Mundo, qual foi o maior legado que isso deixou para você, essa prova? Cara, primeiro que você deve acreditar nos seus sonhos, né? Que as coisas realmente podem acontecer na sua vida, né? Eu acho que foi uma experiência incrível e que você pode, no caso, eu tinha uma experiência muito diferente, foi uma experiência ruim, mas ao mesmo tempo foi uma experiência muito boa que eu vivi, porque por todos esses problemas que eu passei, a égua teve um resultado ruim no segundo dia. Ela não saltou bem, ela não estava num dia bom, mas ela não estava no melhor dela. Então foi um dia muito frustrante para mim. Mas nada como um dia após o outro. No outro dia ela fez um 0 no Grande Prêmio 5 Estrelas, saltou super bem. Então, assim, o legado é que a gente deve acreditar nos nossos sonhos, que as coisas realmente podem acontecer, a gente deve correr atrás. E se a gente não acreditar, não tem quem acredite pela gente, né? Então, eu acho que o maior legado é isso. Representar o meu país, minha bandeira, é uma coisa incrível, única. Perfeito. E aí, para a gente. Deixa eu só tirar aqui as fotos. Para a gente poder falar um pouquinho mais desse tema, nada melhor do que a gente escutar o dono da égua, que é um cara que é seu amigo, um cara que virou seu sócio aí, né, durante esse tempo e ainda tem cavalos com você. Ele também mandou um recado aqui para você, vou mostrar aqui, para que a gente veja o que ele tem a dizer sobre esse momento aí tão legal. Que a pergunta que eu fiz a ele é a seguinte: por que Luiz Felipe, né? Por que não outro cavaleiro do Brasil? E aí ele mandou o vídeo, ele estava dirigindo na estrada, você vai ver que ele está de máscara, mas ele parou o carro só para mandar esse vídeo para você e eu vou passar aqui para vocês agora. Peraí. Rapidinho, só colocar aqui. Se o som estiver baixo, vocês me avisam, eu aumento um pouco aqui, mas é que eu não posso aumentar muito. Peraí, tá? Rapidão. Tô ouvindo. Yuri. Calma aí, vamos voltar ele aqui. Admiração, Yuri. Olha lá. Vamos lá. Eu estou aqui na estrada, mas a pedido do Yuri e pela imensa admiração e carinho que eu tenho por Luiz Felipe Pimenta, eu gostaria de dar um testemunho da nossa parceria, do tempo que a gente vem trabalhando junto. Eu reconheço no Luiz Felipe qualidades que são muito importantes num cavaleiro e também numa pessoa. Ele é uma pessoa gente, e a gente é da melhor qualidade. Isso, além de ser um super cavaleiro, talentoso, dedicado, trabalhador. Então, nossa relação é muito saudável, o melhor possível, e eu torço muito pelo sucesso dele em todos os sentidos. E estamos sempre trabalhando junto, pretendo continuar trabalhando com ele aí por muitos anos, se Deus permitir, e colhendo sucesso e resultados aí que a gente vem plantando. Tá? O Felipe foi escolhido para participar do meu projeto da Copa do Mundo com a Celine, por todas essas qualidades que eu falei, e principalmente por acreditar nisso aí. Isso foi uma coisa bem arrojada, que muita gente duvidava da capacidade deles, né, de atingir isso. Ele ganhou a Liga da Copa do Mundo com 2,5 vezes o número de pontos Zé Roberto, que foi segundo lugar, e inúmeras classificações em grandes prêmios, né, nos principais grandes prêmios internacionais de Porto Alegre, Indoor e ao Capricho. E a gente
tem pouco tempo, né, em função da quarentena na Argentina, de se preparar realmente, a fazer a preparação adequada para a Copa do Mundo. Mas dentro de tudo que a gente projetou, a gente teve um êxito e me deixou muito feliz participar desse projeto com ele. A Serling segue na Europa e ele segue aqui no Brasil a carreira dele com bastante sucesso, com outros cavalos que ele tem, que vão trazer muitos resultados ainda e vão consolidar o nome dele como um expoente de prêmio nacional. Abraço, Felipe. Abraço, Yuri. É isso aí, eu arrepiei. Imagine você, hein? É muito legal, né? Muito, enfim, se ouvir isso de um proprietário, né? Realmente, assim, eu tenho muito a agradecer ao Daniel. O Daniel hoje é um amigo meu, né? Eu monto cavalos dele ainda e ele me deu essa oportunidade. E a primeira vez que eu montei a Celine, eu realmente acreditava que ela pudesse ser uma égua de nível internacional, que ela está provando ser, né? E era realmente um projeto muito ambicioso, difícil, né? Um espaço pequeno, mas deu certo. Deu certo, acho que deu certo, não tenho dúvida que deu certo. É legal, né? Como quando você vê o proprietário feliz, ele criou a égua dele, então isso aí não tem preço realmente. Você viu a égua nascer e você ser um dos responsáveis por ver o sorriso no rosto do proprietário, isso não tem preço. E eu tive essa oportunidade, abracei, acreditei. A gente tem uma outra égua que é uma super égua aí que tá dando muita alegria também, que é a Princesa, né? Que é uma égua que a gente acredita muito. Ele tem um filho da Celine lá que é espetacular, um garanhão lá que é uma coisa, é um calo que ele acredita muito. Eu acho que pode ser um calo importante. Enfim, muito obrigado mesmo. Agradecer ao Daniel aí pela homenagem de uma certa forma e a oportunidade que ele me deu de viver esse sonho com essa égua incrível. Muito, muito emocionante, né, esses depoimentos. Eu estou arrepiado, imagine você. Né? É um negócio muito gratificante, não tem dinheiro que pague, não tem nada mais gratificante do que nosso trabalho ser reconhecido de forma honesta, com caráter e da melhor forma possível. Né? Isso é o que faz a gente dormir tranquilo e saber que está no caminho certo. Não é isso, Filipão? Filipão, vamos falar aqui de um assunto meio chato, sobre a barreira sanitária que o Brasil tem. Você já comentou um pouco, mas explique um pouco para o pessoal o que quer dizer essa barreira sanitária que dificulta o intercâmbio dos cavalos Europa-Brasil, Estados Unidos-Brasil. O mormo, né? O mormo é um problema muito sério que a gente tem a piroplasmose também, né? Enfim, para os Estados Unidos ali. Então, são doenças aqui que existem aqui no nosso país e que isso aí trava com que os nossos cavalos vão para fora, para que a gente faça um comércio para os Estados Unidos, para a Europa, para os cavalos fazerem uma carreira lá internacional. Então, isso impede muitos cavalos bons que estão residindo aqui no Brasil em ir para esses países, né? Tem muitos criadores tentando resolver isso de alguma forma. Eu acho que isso é uma coisa que é muito maior do que a gente. Tem que a associação, junto com a CBH, tentar ali no Ministério da Agricultura ali, enfim, conseguir. Então, não sei. Tá muito realmente complicada essa situação, atrapalha muito o nosso esporte, entendeu? Porque não consegue trazer os cavalos da Europa para cá, é muito complicado, e daqui para lá, então atrapalha muito. O lado bom é que valorizou muito o mercado interno da criação dos cavalos BH, né? Os cavalos aqui estão mais valorizados, né? Então isso aí teve o lado positivo também nesse sentido. Mas eu não tenho dúvida que atrapalha muito. Atrapalha muito. Até em todas as lives as pessoas têm falado muito sobre isso. E eu acho que isso prejudica o nosso esporte, sem dúvida nenhuma. Prejudica. Em fazer um concurso internacional aqui é mais complicado, de alto nível, de trazer cavaleiros de fora e em fazer, enfim, esse intercâmbio aí. Tem vários criadores que estão tentando melhorar essa questão de alguma forma, mas realmente está muito complicado. Espero que nos próximos anos isso se resolva para o bem do nosso esporte, para o bem de todos aí. O que é imprescindível para o cara que quer sair do Brasil como cavaleiro e morar na Europa? O que é que você acha que precisa ser? Porque não adianta montar bem que você vai ser mais um. O que é que o cara precisa ter ou fazer para que o cara se destaque como cavaleiro na Europa ou vá
trabalhar lá e viver do cavalo lá? Eu acho que resume uma palavra: resiliência. Não é fácil. Assim, tem muitos que podem falar melhor do que eu, porque eu nunca fui para lá para realmente tentar. Mas eu tenho muitos amigos que foram, eu tive a oportunidade de ir lá algumas vezes e ver. E realmente, lá as pessoas têm a cultura do esporte que a gente não tem aqui no nosso país. Em qual sentido? Lá, o cara ele é acostumado a bater uma cocheira, a dar uma ducha no cavalo, enfim, encilhar o cavalo, a fazer todas essas coisas. Aqui a nossa cultura tem um tratador que faça tudo pela gente. Então esse é a primeira barreira que a gente tem, né? Então eu acho que primeiro a gente poderia tentar melhorar um pouco a nossa cultura, de fazer com que os meninos não só tenham não só queiram montar o cavalo, ir para a pista, descer do cavalo e ir embora. Começar a ter uma relação com o cavalo, né? Ir na cocheira, ver como o cavalo tá, se o cavalo tá bem, olhar os cascos do cavalo, olhar lá ver se ele comeu toda a ração dele, se está tudo bem, conversar com o veterinário. E o que eu vejo hoje em dia é que as pessoas só querem saber de subir no cavalo, fazer o treino, descer do cavalo e ir embora. Então, se uma pessoa ela quer ser profissional e ir para a Europa, essa vai ser a primeira barreira que ela vai ter, tá? Então, não é fácil. Outra questão, o clima. O clima é uma coisa que atrapalha realmente bastante. Poucas pessoas se adaptam ao clima. Outra questão, a cultura europeia é uma cultura mais fria. Os brasileiros são pessoas mais calorosas, entendeu? O europeu é mais frio. Então, às vezes as pessoas se sentem muito solitárias. Hoje é mais fácil porque tem muitos brasileiros lá. Então é muito mais fácil, você se sente mais acolhido. Mas imagina na época que foi o Neco, na época que foi, enfim, o Felipe. Meu Deus do céu, que esse cara deve ter passado, pelo amor de Deus. Então, hoje eu julgo que é muito mais fácil, mas mesmo assim é mais difícil, né? E quando você acha que você é bom aqui, você chega lá, você vê que se você não é bom. Igual você tem milhares lá. Então, realmente, o que vai fazer a diferença são os detalhes. A sua força de vontade, a sua dedicação, a sua paciência, a sua persistência, como eu falei um pouco antes aí na live. Então, eu acho que o caminho é esse. Eu acho que as pessoas devem sonhar. Eu falo para os meninos que trabalham comigo, se eles querem, não é fácil, mas tem que sonhar, tem que se dedicar. E eu acho também que, na minha opinião, as pessoas têm que ir para lá um pouco mais prontas, porque chegar lá sem ter uma base sólida aqui fica muito mais difícil. Então, acho que tem que ter uma experiência, tem que aprender a montar de verdade, ter uma base sólida, aprender a cuidar, a tratar de um cavalo, para ir lá pronto para poder passar por isso, né? Essa é a minha visão. Felipe, só para lembrar que agora a gente vai ter que dar uma pausa, já. A gente vai dar uma pausa, que está acabando o tempo da primeira live. Lembrando que, por favor, todos que quiserem perguntar, na segunda live, tem um bocado de pergunta aqui, mas eu nem vou abrir. Espero que vocês mandem as perguntas na próxima live. Mandem também o aviãozinho, a setinha aí embaixo, quando a gente abrir a próxima live, para divulgar para mais pessoas. Agradecer sempre a todos que divulgaram, a todos que estão gostando das lives. Quem está gostando, aperta coraçãozinho aí, do lado. E, Felipe, você, mais uma vez, mostrando que você não é apenas um bom cavaleiro, né? Você, como eu já conheço, mas está mostrando isso para todo mundo, um grande cara com conteúdo do cavalo, um cara que é do cavalo, um cara que pensa sempre no bem-estar dos cavalos, mas saber que sempre o resultado só vem com muita dedicação, trabalho, abdicação, e isso que faz você chegar onde chegou, não é isso? Pô, agradeço as palavras aí. Obrigado mesmo. Então vamos agora fechar essa live, e aí a gente abre a outra já, beleza?